Salve, amada igreja, na gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de, nessa manhã, meditar com você em Jesus, o Mestre Excelente. E o nosso texto é Mateus 5, 1, 2. E para nossa introdução, eu gostaria de que nós iniciássemos. Nós vamos estar fazendo uma série de estudos sobre o Sermão do Monte. E o John Stott diz para nós que ao estudar nós precisamos aceitar os seus ensinamentos com o máximo de seriedade, pois ele contém os mais altos padrões, os maiores valores, as prioridades do cristianismo. Encontramos nele tudo aquilo que nós devemos e podemos ser. Entretanto, ao estudarmos o Sermão do Monte, nós devemos olhar para o ensino moral, ético e espiritual contido nele. Precisamos ultrapassar a beleza das suas expressões e ilustrações, o perfeito equilíbrio da sua estrutura e harmonia dos seus ensinamentos para chegarmos à pessoa do seu pregador, o Mestre Excelente. O valor e autoridade deste sermão está no próprio Mestre. Ele é mais importante que o seu próprio ensino. Quando tomamos consciência de que o Mestre era o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador, não temos outra coisa a fazer a não ser aceitar e praticar os seus ensinos. Qual teria sido a nossa reação diante dos ensinamentos do Sermão da Montanha? Não basta ficarmos encantados com o ensino. A nossa reação deve ser de humildade e obediência aos mandamentos do Mestre. Primeiro nós precisamos conhecer quem era o Mestre, a identidade do Mestre. Jovem ainda, 30 anos de idade, Lucas 3,23, nascida em Belém da Judéia, Mateus 2,21, com cerca de... e se mudou para uma cidade insignificante de Nazaré, na região da Galileia, Mateus 2,23, João 1,46, onde exerceu o ofício de carpinteiro. Este homem não esteve, como Paulo, sentado aos pés de algum mestre que tinha muito para ensinar para ele. Ele viveu como um homem normal e comum. Quem é Jesus para nós? O que é exatamente que vemos quando olhamos para ele? Um homem simples, comum. Quando Filipe encontrou-se com Natanael e contou-lhe ter encontrado Jesus Nazareno, Natanael perguntou-lhe: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Mas quando Natanael encontrou-se com Jesus, confessou estar diante do Mestre, Filho de Deus, Rei de Israel. E para nós, quem é Jesus? É ele o nosso Mestre? Nós ainda vamos conhecer a personalidade do Mestre. Primeiro, o caráter íntegro. Ele viveu tudo o que ele ensinou. Ele era um homem, ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Ele viveu 100% como homem e continuou a integridade do caráter dele sendo Deus. Quando você olha lá para João 8,12, ele incentiva e desafia os discípulos a serem a luz do mundo. Ele, como se ele estivesse mostrando: olha, eu sou a luz, vocês estão comigo. Vocês também podem ser a luz do mundo. Jesus foi um caráter íntegro, na sua personalidade a sua personalidade estava acima de qualquer caráter humano. Desafiou os adversários para que apontassem um pecado, qualquer pecado na sua vida. João 8,46. Neste sermão, Jesus apresenta uma lei perfeita para que andemos nela: amar aquele que nos odeiam, fazer o bem a quem nos faz mal, bendizer a quem nos amaldiçoa, orar por aqueles que nos consideram seus inimigos. Tendo agido assim, ele tinha autoridade absoluta. Ele tinha autoridade para curar, o ensino dele tinha autoridade, era reconhecido pelos próprios adversários, e ele tinha uma obediência perfeita. Ele era obediente àquele que o enviara, que era o próprio Deus. Ele ensinou a conduta de seus discípulos, que também deve ser essa também. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Mateus 7,21. O destino eterno do homem depende da total obediência a Deus. Façamos do padrão de Jesus o nosso padrão de vida. Falamos da palavra com autoridade, tenhamos um caráter íntegro, amemos mesmo quando não esperamos receber amor.
Façamos o bem sem esperar recompensas. Tenhamos como objetivo supremo da nossa vida fazer a vontade do Pai, obedecer a sua palavra, obedecer os mandamentos do Mestre, a pedagogia, o ensino dele, conhecimento. Cristo viu no ensino a oportunidade para formar caráter, atitude e ideais no homem e por isso ensinou a toda hora e em qualquer lugar. Nós não podemos perder tempo. A hora urge, Jesus está voltando e nós precisamos estar conscientes da nossa função como servos do Senhor. Primeiro, conhecimento da matéria. O professor deve conhecer muito bem o assunto que está sendo ensinado. Jesus tinha conhecimento profundo, porque viera dele no céu através do Pai que o enviara. Conhecia o mundo, pois o mundo foi criado por ele. Conhecia o homem, pois foi ele quem o criou. Conhecia toda a verdade, pois ele era a própria verdade. João 1, 3, 14, 6. Ensinou sabendo que estava ensinando. Tendo conhecimento profundo da matéria, a matéria, o ser humano. O seu conhecimento vinha de dentro e nunca necessitou de confirmações. A sua doutrina era perfeita, nunca mudou de opinião, nunca precisou se retratar. O mestre conhece profundamente as Escrituras, Mateus 5, 21, 48, Lucas 24, 27. Ele não somente as conhecia, como as aplicava à sua vida, ele vivia aquilo que ele pregava. E sendo homem, ele mostrou para nós que nós também podemos viver o que nós pregamos. Uma reflexão, que conhecimento tenho das Escrituras? Que tenho feito com tal conhecimento? Em que ele tem mudado a minha vida? O conhecimento, a segunda pedagogia do mestre, ele tinha conhecimento da natureza humana. O professor precisa conhecer seus alunos. Ele conhecia profundamente. Jesus conhecia o íntimo de seus ouvintes. Ele captava o pensamento das pessoas. Antes que eles fossem revelados, Jesus dava a resposta satisfatória. Foi mestre no coração e na compreensão daquilo que se passava no íntimo das pessoas. Jesus se interessou mais por pessoas do que por coisas. Ele se interessou mais por pessoas do que por si mesmo. Amou a todos, se preocupou com seus problemas e buscou uma solução para eles. Aprendamos com Jesus a amar as pessoas e usar as coisas. Terceiro, conhecimento dos métodos de ensino. Jesus conhecia com profundidade aquilo que ele ensinava. Vejamos qual foi o procedimento metodológico para Jesus ensinar as grandes verdades. Ele começou com as coisas simples até chegar às complexas. Ele utilizou a analogia dos pássaros, do céu, dos lírios do campo, da casa construída na rocha e na areia. Ele usou situações e coisas para demonstrar o ensinamento dele. Mateus 6, 26, 28, 7, 24, 26. Ele partiu do conhecido para o desconhecido. Suas figuras do sal, da luz, da traça, da ferrugem, do ladrão, do argueiro no olho, Mateus 5, 13, 14, 6, 19 e 7, 3. Ele usou tudo que ele podia para explicar com clareza aquilo que ele queria passar para os seus discípulos e para nós. Ele sempre fez uso da pergunta: para que serve o sal? Qual a recompensa em amar os que vos amam? Pode alguém olhar uvas do espinheiro? Contou histórias, um homem prudente, ele falou através de parábolas. Não é o que se estuda, mas com o que se estuda que é que importa. Que privilégio extraordinário é o nosso. Estudamos com o Mestre Divino. Ele sabe tudo sobre o céu, ele sabe tudo sobre o mundo, ele sabe tudo sobre nós. Que responsabilidade tremenda é a nossa. Diante de tal mestre, temos que obedecê-lo e segui-lo com fidelidade, alegria e perseverança. E para concluir, por que dar atenção ao Sermão da Montanha? Por que devemos estudá-lo por tanto tempo? A resposta é uma só: pela pessoa do mestre, em aprofundarmos em conhecê-lo.
O Sermão do Monte é um autêntico pronunciamento de Jesus. Seu conteúdo é relevante para o mundo moderno e seus padrões foram estabelecidos para serem cumpridos pelos cidadãos do reino. Aqueles que passaram pelo novo nascimento fazem parte da família de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diz o Mestre. Apocalipse 2, 7 e outros. Através da oração, do estudo da palavra, da comunhão com o Senhor e com os irmãos, certamente estaremos recebendo a graça e a força que necessitamos para vivermos à altura dos ensinamentos de Jesus, o Mestre excelente. É o que eu gostaria de deixar com você nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.